Geralmente, quando a imagem dos fundadores de uma nação vem à mente, o que aparece é um bando de figuras esculpidas em mármore, né? Debatendo filosofia em salas silenciosas, quase como arquitetos desenhando uma planta perfeita. A memória coletiva tem esse hábito de apagar o caos absoluto das construções reais. Ah, com certeza. O passado higienizado é muito mais reconfortante. Existe uma tendência enorme de olhar para trás e, sabe, achar que tudo estava predestinado a dar certo, ignorando completamente que o projeto quase ruiu várias vezes logo nas fundações. Exatamente, e é por isso que o ano de 1793 é tão revelador. Quando a gente olha de perto para a realidade política daquele momento, a sala silenciosa vira um barril de pólvora. George Washington acaba de ser reeleito por unanimidade. O que soa ótimo no papel, né? Pois é, soa incrível. Mas a nação que ele lidera está tentando não afundar no meio de um furacão geopolítico. E, pior ainda, com metade da população disposta a atear fogo no próprio país por paixões ideológicas. O que deveria ser o início de um segundo mandato focado na consolidação interna acabou se transformando em uma gestão diária de crises existenciais. A fragilidade das instituições era, assim, assustadora. E neste mergulho profundo nas páginas do 5º volume de A Vida de George Washington, escrito por John Marshall, a nossa missão é justamente olhar para os motores ocultos dessa crise. Descobrir como uma nação recém-nascida sobreviveu à sua primeira grande crise de identidade, espremida entre potências europeias em guerra e uma população armada. E vale ressaltar logo de início, para quem nos ouve, que o material de Marshall detalha conflitos políticos intensos, né? Com facções pró-França e pró-Inglaterra se atacando ferozmente. Sim, um clima super pesado. E a nossa abordagem aqui será puramente analítica e factual, relatando os eventos exatamente como constam no livro, sem tomar partido, para que cada um tire suas próprias conclusões. Perfeito. E o que é fascinante aqui é observar como as engrenagens da política externa e as emoções da política interna estavam completamente ligadas. Nenhuma decisão era isolada. Washington precisou tomar atitudes extremamente impopulares, agindo de forma muito pragmática para evitar a aniquilação do país. Mesmo que o custo fosse a sua própria reverência pública, né? Exato. Ele sabia que ia ser odiado. Certo, vamos desempacotar isso começando pelo cenário externo que invadiu o país. A Europa estava em guerra. De um lado a Grã-Bretanha e do outro a França, recém-tornado a uma república após a Revolução. Isso cruzou o Atlântico e rachou a opinião pública americana. Rachou feio. A maioria esmagadora queria entrar na guerra ao lado da França. Afinal, os franceses tinham ajudado na independência americana e agora lutavam contra uma monarquia. Havia uma dívida moral muito clara ali. Mas aí Washington vai lá e emite a proclamação de neutralidade. Sim, porque a febre pró-França era avassaladora nas ruas. As pessoas cantavam músicas revolucionárias na Filadélfia. Só que a análise fria do presidente mostrava um quadro desesperador. Os Estados Unidos não tinham um exército digno desse nome. Nem marinha, né? Nenhuma. E a economia dependia por um fio. Entrar em uma guerra europeia significaria suicídio financeiro e territorial. E é bem nesse clima de imensa frustração pública com a neutralidade que chega o Edmond Charles Genet, o famoso cidadão Genet, que era o ministro francês. Ele desembarca em Charleston, na Carolina do Sul, e, ele imediatamente começa a agir como se fosse dono do lugar. Totalmente. E ignorando completamente o governo federal, ele começa a armar navios corsários. E aqui a gente precisa explicar. Um corsário não é só um navio com canhões. O Genet estava distribuindo cartas de curso, recrutando cidadãos americanos para se tornarem piratas legalizados pela França, atacando navios britânicos por lucro. Era a terceirização da guerra naval em um território que era teoricamente neutro. E a ousadia dele escalou muito rápido. Ele autorizou a captura de um navio britânico, o Grand, dentro de águas territoriais americanas. Nossa, em águas americanas? Sim, um absurdo diplomático. E quando ele finalmente viaja para a capital, que era Filadélfia, ele é recebido por multidões em delírio. E esse apoio popular, cega ele completamente para os limites do bom senso. E a audácia culmina no episódio bizarro do navio Little Sarah.
O Genet pega uma embarcação britânica capturada, rebatiza de Le Petit Democrat, e arma o navio em pleno porto da Filadélfia, essencialmente na cara do George Washington. Literalmente no quintal do governo. É como se, você recebesse um hóspede na sua casa e, sem perguntar nada, o cara decide derrubar as paredes da sua sala para começar uma reforma. E ainda diz para os seus filhos ignorarem as suas regras. Como o gabinete reagiu a esse desrespeito de soberania? Olha, havia uma fratura exposta no gabinete. O Thomas Jefferson, que era o secretário de Estado, era muito simpático à causa francesa e tentava colocar panos quentes. Ele argumentava que os antigos tratados com a França ainda valiam. Já o Alexander Hamilton, o secretário do Tesouro e o general Knox viam a coisa de forma oposta. Eles argumentavam que a mudança de governo na França, com a Revolução mergulhando no período do terror, exigia muita cautela. Mas aí o Genet passa de todos os limites, né? Porque ele ameaça contornar o próprio presidente e apelar diretamente ao povo americano. Esse foi o erro fatal dele. Essa ameaça unificou até mesmo o gabinete que estava dividido. Nenhuma nação independente pode permitir que um agente estrangeiro incite a população contra o governo. Washington, então, exigiu o retorno do Genet à França. Uma imposição de limites necessária. O problema é que, enquanto essa confusão com a França consumia energia, a Grã-Bretanha não estava facilitando as coisas, o que nos leva ao nosso segundo grande desafio. O xadrez econômico e a sobrevivência sob ataque. Os britânicos começaram a estrangular o comércio neutro americano. Eles emitiram a Ordem de 8 de junho, autorizando a apreensão de qualquer navio neutro que levasse provisões para a França. O que atingia em cheio os comerciantes americanos. Em cheio. E pior ainda, eles intensificaram a prática do impressment. O recrutamento forçado ou sequestro de marinheiros, né? A Marinha Britânica parava os navios americanos no meio do oceano, inspecionava a tripulação e, dizendo que procuravam desertores, simplesmente sequestravam os cidadãos americanos para trabalhar nos navios de guerra ingleses. Anos a fio de escravidão naval, basicamente. E, além disso, as fontes relatam que a Inglaterra mantinha postos militares no oeste americano e havia a suspeita fortíssima de que eles instigavam os nativos a atacar os colonos. Um circo completo. E aí o Congresso entra em ebulição. O Madison propõe uma retaliação comercial pesada contra nações sem tratados, mirando diretamente a Inglaterra. Sim. E lendo sobre isso, a reação instintiva é perguntar o seguinte: peraí, se a Grã-Bretanha está roubando navios, sequestrando marinheiros e incitando ataques nas fronteiras, por que os Estados Unidos simplesmente não cortam relações e se aliam à França de uma vez? Se a gente conectar isso ao cenário geral, a resposta é puramente matemática. O deputado William Smith, da Carolina do Sul, apresentou dados no Congresso mostrando que os Estados Unidos dependiam vitalmente do crédito e das manufaturas britânicas. Ah, o dinheiro. Sempre o dinheiro. A França estava em ruínas, não tinha como suprir a América. O crédito britânico era o que mantinha a economia americana respirando. Cortar o comércio britânico tiraria empregos de 300 mil britânicos lá, sim, mas arruinaria completamente a agricultura americana, que perderia o seu maior mercado. E os impostos de importação que financiavam o governo iriam a zero. Exatamente. O país ia falir de dentro para fora. E essa pressão financeira gigantesca começou a rachar a fundação interna do país. O governo precisava de dinheiro, o que nos leva à criação de impostos internos e ao surgimento de inimigos domésticos. As chamadas sociedades democráticas. Elas eram inspiradas nos clubes jacobinos da França e inflamavam muito a oposição. E o estopim ocorre nas montanhas do oeste da Pensilvânia com a famosa Rebelião do Whisky. Os cidadãos simplesmente se recusam a pagar o imposto federal sobre destilados. E a coisa ficou muito violenta. Muito. A gente vê relatos no material de cerca de 500 homens armados atacando a casa do inspetor-general Neville. Eles trocaram tiros, incendiaram tudo e até interceptaram correspondências do Correio de Pittsburgh para espionar o governo. É o momento em que o debate inflamado sobre liberdade e tirania nas ruas se transforma em violência física contra o próprio governo. E a resposta do Washington? Ele não recua nem 1 milímetro. Ele obtém a certificação legal e convoca incríveis 12 mil homens da milícia. Tropas de Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland e Virgínia.
Um exército maior do que o que ele liderou em várias batalhas da Revolução. Sim, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente pode comparar a nação recém-nascida a um adolescente rebelde, sabe, testando os limites com os pais. Boa analogia. Se o Washington cedesse aos manifestantes armados e dissesse, tudo bem, não precisam pagar o imposto, a Constituição viraria papel picado ali mesmo. Isso levanta uma questão importante. Como uma república democrática lida com uma minoria armada que diz agir em nome do povo? Washington provou que o governo central tinha poder de fato para aplicar a lei. E a demonstração de força foi tão massiva que a rebelião desmoronou sem o derramamento de uma única gota de sangue pelo exército. Frustrou as previsões de quem achava que os cidadãos não marchariam contra seus compatriotas. Mas com a ordem interna restaurada, o governo ainda precisava resolver os conflitos urgentes nas fronteiras e nos mares antes que uma guerra explodisse. Eram 3 frentes de crise simultâneas. Primeiro, os piratas argelinos capturando navios americanos no Mediterrâneo, o que leva ao Congresso, mesmo com muita resistência, a autorizar a construção de 6 fragatas. É o nascimento da Marinha Americana. Exato. Segundo, a vitória decisiva do general Wayne contra os nativos na Batalha de Miamis, também conhecida como Falling Timbers, pacificando a fronteira. E terceiro, a jogada final e de longe a mais polêmica de todas. O Tratado de Jay com a Grã-Bretanha. Esse tratado foi uma bomba. O clima ficou tóxico. O tratado foi negociado em segredo. Quando um senador vazou o texto, o público entrou em erupção. Houve reuniões em Boston, Nova York e Filadélfia condenando o tratado, sem nem mesmo terem lido o documento direito. O pessoal estava queimando John Jay em efígie nas ruas. Acusando Washington de vender o país para a monarquia britânica. Então, o que tudo isso significa? Por que um herói nacional assinaria um documento que faria dele o homem mais odiado do país? O material sintetiza algumas cartas privadas do Washington que são brilhantes para entender isso. Ele sabia do ódio, sabia das acusações de estar traindo a França, mas ele viu que o Tratado de Jay era a única ponte sobre o abismo de uma guerra. Uma guerra que eles não tinham como lutar. Nenhuma chance. Os Estados Unidos não tinham dinheiro, não tinham exército e nem infraestrutura. O tratado era imperfeito e humilhante em vários aspectos, mas comprava a única coisa que a jovem nação precisava desesperadamente. Tempo. Exatamente, tempo. Incrível. Então, para amarrar os pontos de toda essa discussão, a gente percebe que o segundo mandato de Washington não foi sobre glória militar ou momentos bonitos para pintar em quadros. Foi sobre o exercício pragmático e muitas vezes bem doloroso do poder para manter uma nação viva. Foi sobreviver a uma infância cheia de doenças perigosas, fazendo os tratamentos mais amargos possíveis. E isso deixa uma reflexão final muito provocativa para quem acompanhou essa nossa análise de hoje. Se Washington tivesse cedido à paixão popular e aos gritos das ruas, sabe, seja declarando guerra à Inglaterra por causa de uma gratidão moral à França, ou desistindo de cobrar impostos na Pensilvânia para agradar as multidões, será que os Estados Unidos teriam sobrevivido à sua infância? Ou teriam se fragmentado em pequenas repúblicas fantoches das potências europeias? É uma pergunta que muda a forma como a gente entende a história. Com certeza. Entender não apenas o que aconteceu, mas por que as decisões mais difíceis são frequentemente as mais vitais, é o que torna a história tão fascinante. A gente agradece a companhia nesse mergulho profundo e até a próxima.